Olá, vamos para o nosso segundo vídeo com dicas sobre processo de primeira habilitação. Uma informação muito importante que não te custa também nenhum real. Exija contrato da sua autoescola. Então, no nosso primeiro vídeo nós demos 10 dicas, nós vamos enumerar essa como a 11ª dica. Exija contrato da sua autoescola. As pessoas pagam R$ 1.500, R$ 1.200, R$ 2.000 e às vezes sai com um papelzinho, aquele de recibo da Calunga. Eu recebi R$ 1.500 e aí tem uma assinatura lá que depois, se der problema, a pessoa não sabe nem quem foi. Às vezes a pessoa que assinou o papel da autoescola foi mandada embora, não existe mais, não tem CNPJ, razão social, não tem nada nesse papel. E para você, de repente, processar aquela autoescola, receber algum dinheiro que você deve receber porque a autoescola te deu um golpe, você vai estar perdido e vai ter uma dor de cabeça e, infelizmente, a grande maioria das vezes, a pessoa cai num golpe e não vai conseguir recuperar nada. Então, antes de qualquer coisa, exija um contrato. Nesse contrato é importante que tenha o que você está pagando, o que você não está pagando, pelo menos algumas informações básicas, e o preço. Então, por exemplo, contratei um pacote de R$ 1.500. O que acontece muito, que a gente recebia quando eu estava no Detran, muita reclamação. A pessoa reprovou na prova teórica. Então, hoje, 2021, a taxa de exame da prova teórica que o Detran cobra é R$ 40. Algumas autoescolas chegavam e falavam, bem, você tomou, reprova. Então, tem aqui uma taxa de reprovação. E aí cobrava R$ 150 para a autoescola reagendar a sua prova teórica. Só que detalhe, a prova teórica você pode agendar diretamente no portal do Detran, você não tem custo para fazer esse agendamento, é de graça. A taxa do exame em si é R$ 40, mas para reagendar, você reprovou, para fazer uma nova taxa, uma nova prova, não tem uma taxa diferente. É esses R$ 40 e acabou. E o agendamento é feito pelo portal do Detran. Você, inclusive, não precisa da autoescola. Muitas vezes você paga um pacote completo e a autoescola fala que vai fazer tudo, só que quando você reprova, então R$ 100, R$ 150. E as pessoas, muitas vezes, acabam pagando muito dinheiro com essas taxinhas que eles acabam inventando. Se não tem um contrato dizendo o que tem e o que não tem no valor que você pagou, fica muito mais fácil de você ser enganado. Prova prática é o pior de todos. Por quê? A prova prática você precisa, é obrigatório você usar o carro da autoescola. O principal argumento é que no carro da autoescola tem um conjunto de pedais aonde fica o passageiro. Então o seu instrutor ali, o examinador vai ficar, né, você vai ficar do lado do motorista, ele vai ficar do outro lado ali, a pessoa fica no banco da frente. Um carro normal não tem nada ali, na parte de baixo. Num carro de autoescola, você vai ver que tem pedal lá para poder parar o carro, de repente, num caso, numa situação que você pode pôr em perigo, né? Você pode, de repente, estar próximo de bater o carro, atropelar alguém, o instrutor ou examinador pode ali brecar e parar esse carro. Então tem um duplo comando. Então você é obrigado a fazer a prova no carro da autoescola. Essas taxas são absurdas. Tem autoescola que chega a cobrar, eu cheguei a receber reclamação de R$ 300 de um aluno para fazer uma prova. Então, assim, a autoescola cobrava a taxa do Detran, que hoje está em R$ 40, e mais uma taxa para utilizar o carro dela de R$ 300, 250, 200, então, muito comum. Então, é importante você saber exatamente quanto que a autoescola cobra pelos serviços, para você ter uma ideia que, caso você reprove, você não seja surpreendido e saiba já exatamente quanto vai estar o valor e a pessoa não ir te enganando e ficar mudando o valor, o preço no decorrer do seu processo, tá bom? É uma dica muito importante, não te custa nada cobrar um contrato da sua autoescola. Dica número 12, nunca aceite facilidades. Mas, Jânio, é crime, né? É crime. Ah, eu vou pagar para passar. Não existe isso, isso é crime. Muita autoescola inventa ali uma série de conversas. De novo, as autoescolas ruins, os maus profissionais, não são todos, mas infelizmente tem muito aqui em São Paulo. Não é insignificante a quantidade de problemas que tem na prova prática, principalmente. Então, aquela coisa, paga para passar. Fique atento, porque as pessoas não têm ideia da quantidade de carteiras que são canceladas todos os anos por suspeita de fraude. Jogador de futebol famoso, inclusive tem aí na mídia, você dá um Google, você vai ver que teve jogador que foi para o Barcelona jogar, que jogava aqui em São Paulo, e que teve problema porque ele comprou a CNH dele e depois teve uma dor de cabeça enorme. Então, assim, eu, Jânio, trabalhei 10 anos no Detran, nunca vi ninguém ser preso porque comprou uma carteira ou comprou o exame prático, por exemplo, no Detran. Porém, você vai ter dor de cabeça, você vai ter que ir no Detran, provavelmente você vai ter que contratar um advogado, vai ter que responder a um processo. Então, assim, saiba que não é certo, é 1000% errado fazer isso.
O correto, você está pagando para a autoescola, é para ela te ensinar, é para você aprender a dirigir, para você ter confiança quando você for sair depois sozinho com o seu carro, na rua, sem precisar ter nenhum problema. E qualquer tipo de facilidade, recuse, inclusive o ideal é que você denuncie. Você pode denunciar na ouvidoria do Detran, na ouvidoria do Poupa Tempo, na ouvidoria do Estado, que seja, mas não aceite esse tipo de facilidade, porque milhares de carteiras são canceladas todos os anos, milhares de pessoas acabam tendo muita dor de cabeça depois, respondendo a processos, tendo que pagar advogado, indo a fórum, tendo muita dor de cabeça por causa disso. E é claro que eles não vão divulgar isso, principalmente a autoescola, né? Ou algum outro interessado que queira vender uma facilidade para ti. Então, muito importante, não entre nessa, tire sua carteira, sua primeira habilitação de uma forma muito tranquila, correta, estudando, aprendendo, sem aceitar nenhuma facilidade. A dica 13 é em relação ao prazo do seu processo de suspensão. Antes da pandemia, o prazo era de 12 meses. Aqui em São Paulo começava a contar da data do exame médico. Então, só para ficar claro, se você fez exame médico numa situação hipotética em 1º de janeiro de um ano, você tinha até 31 de dezembro daquele ano para terminar. Então, passou 13 meses, 14 meses, você perde tudo. Você fez o exame médico, a avaliação psicológica, o curso teórico, a prova teórica, fez o curso prático, reprovou na prova prática. Se foi durante o período de 12 meses e não deu tempo de fazer uma segunda prova, uma terceira prova prática, você vai perder tudo. Tudo que você pagou foi perdido. Você vai ter que recomeçar do zero, fazendo de novo exame médico, avaliação psicológica, curso teórico, você não reaproveita nada. Então é muito importante estar atento quanto ao prazo do seu processo de primeira habilitação. Antes da pandemia, 12 meses. A última informação que eu tive foi que o governo federal, e isso é uma regra, não é estadual, é do governo federal, ou seja, ela vale para o estado inteiro, para o Brasil inteiro, São Paulo, Rio, Minas, Amazonas, é o mesmo período. Então, a regra mais atual está em 18 meses. Então, você tem que terminar todo o seu processo em 18 meses. É importante porque você também não tem noção, muitas pessoas, infelizmente, acabam perdendo esses prazos. Às vezes a pessoa começa com muito gás, faz, por exemplo, até a prova teórica. Foi aprovado, aí fica um tempinho para poder até às vezes juntar uma grana para poder fazer a parte prática. Então foi aprovado no teórico e aí espera para fazer a prática. Dependendo desse time, dependendo de quantos meses ela demora, infelizmente, também a autoescola às vezes demora muito para agendar a prova, às vezes o Detran também demora muito para agendar as provas, as pessoas acabam perdendo. E quanto mais próximo do final do prazo, mais pressão. Então você vai fazer uma prova prática, já não é fácil, um monte de gente olhando. Imagina você vai lá fazer a prova prática no último dia para completar o prazo de 18 meses, ou a regra quando você for fazer, né, a sua primeira habilitação. Não é legal. Evite ao máximo chegar no final do prazo. Tente fazer isso o mais rápido possível, até mesmo para você economizar dinheiro e economizar tempo. Ok? Fique atento ao prazo máximo para concluir o seu processo, que não é tão óbvio, mas muita gente, milhares de pessoas, perdem esses prazos todos os anos no Brasil inteiro, tá bom? A dica número 14, a gente sempre falava no Detran que assim, evite pagar à vista aquele pacote para você tirar a CNH. Por quê? Eu vou dar o exemplo de um pedreiro. Você vai fazer uma reforma na sua casa, se o pedreiro, você fechar alguma reforma e falar assim, vou pagar R$1.000, aí você paga à vista R$1.000. Se você não tiver um desconto muito bom, que vale a pena realmente, dizendo, parcelado eu vou pagar R$1.500, mas à vista R$1.000, a gente sempre aconselhava a não fazer. Por quê? Para você ter um poder de negociação depois. Veja, se você colocar do lado da sua autoescola, você vai ver. Se tem um aluno que todo mês paga, sei lá, R$200, então vai dividir em 6 vezes 1.200, ele sempre vai estar ali pagando alguma coisa. É poder de negociação. Então, se sua autoescola, por exemplo, está demorando muito para agendar a aula e ela sabe que você vai pagar, de repente, o mês, semana que vem, você tem poder falar, mas peraí, eu paguei o mês passado, não tive nenhuma aula e já vou pagar de novo e não tenho aula? Como assim? Então fica melhor para você negociar com a autoescola e tentar fazer com que ela agilize o agendamento tanto das aulas quanto da prova. Muitas vezes as autoescolas acabam agendando a prova teórica e a prova prática. Então, para você ter um poder de negociação um pouco maior, a gente sempre orienta. Caso você não tenha um desconto maravilhoso para pagar à vista, não pague tudo logo de entrada, para você ter esse poder de negociação durante o seu processo. Tá bom? Dica número 15. Essa dica, na minha época, por exemplo, não valia. Informe no início do processo no Detran que você quer sua CNH digital. Muitas vezes, e assim, agora durante a pandemia, lembrando que nós estamos em janeiro de 2021, quando eu estou gravando esse vídeo, os processos dos Detrans estão todos mudando, o Denatran está mudando, o Departamento Nacional de Trânsito, várias regras por causa desse período único que nós estamos passando, pelo qual nós estamos passando. Então, hoje, se você começar aqui em São Paulo, na hora que você iniciar seu processo,
Digitalmente vai ter algum tique ou presencialmente, informe que você quer sua CNH digital, para evitar que você faça todo esse processo e lá no final você tenha que esperar o papel, a sua CNH impressa, chegar na sua casa. Então, inclusive antes era pior, porque entregava para a autoescola e você tinha que receber da autoescola. E aí você estava devendo um valor para a autoescola, você tinha ainda mais problema para receber isso. Enfim, para evitar tudo isso, informe já no início do processo que você quer a sua CNH digital. Para quê? Terminou o final do processo, você foi aprovado na prova prática, pagou a taxa de emissão, assim que foi emitido, você já vai receber um alerta, provavelmente aí dependendo do Detran, no seu e-mail ou no aplicativo aí do Detran do seu estado. Enfim, você vai receber alguma comunicação dizendo, olha, seu documento já foi emitido, né? Tá aqui a sua versão digital, você já pode baixar e andar tranquilamente, tá bom? Então, já peça a sua CNH digital, informe que você quer a sua CNH digital já no início do processo para você agilizar o seu documento no final. A 16ª dica. Aqui em São Paulo, de novo, antes da pandemia, você tinha duas formas principais de receber o documento. Você ia até o Detran para retirar o documento, ou, negociado já com sua autoescola, você retirava seu documento na autoescola. E tinha uma segunda opção que era você pagar um valor de R$11 adicionais para você receber seu documento já via correio. A gente sempre orientava, sempre que possível, é claro, cada um tem sua condição financeira, aqui em São Paulo o custo é de R$11. R$11 você vai pagar praticamente uma taxa ônibus ida e volta para o Detran, ou 1 a 2 horas de estacionamento aqui em São Paulo ou em qualquer uma das grandes cidades que você tem. Então, se você puder, já peça para você receber o documento via correio. Por quê? Você evita uma ida para o Detran e você evita que se perca esse documento, que você chegue lá em cima da hora e o Detran esteja fechado, que dependendo do período que eles exijam que você tenha que fazer um agendamento para retirar o seu documento e às vezes não tem vaga de agendamento, ou que você tenha que ir para a autoescola e a autoescola também perca esse documento, tá com fulano não veio hoje, volta amanhã. Então, simplifica, peça via correio. Vários Detrans do Brasil têm essa opção, normalmente no início do processo você já informa, ou quando você vai pagar a taxa de emissão, sempre que possível, opte por receber o seu documento via correio. Não precisa voltar para o Detran para tirar o documento, não precisa voltar na autoescola e evita todas essas dores de cabeça, ok? Então, outra dica importante que muita gente não sabe, peça o seu documento para receber via correio. Muito mais simples, mais fácil, mais prático e normalmente muito mais rápido, porque apesar de ter o tempo do correio, você não tem todas essas intercorrências que eu falei. Dica número 17, muito importante. Aqui em São Paulo, há o site do Detran de São Paulo e do Poupa Tempo. Primeira coisa, antes até de ir para uma autoescola, já faça o seu cadastro. Entre lá, digite seu CPF, RG, enfim, vai pedir alguns dados cadastrais, já faça o seu cadastro para quê? Para você poder acompanhar todo o seu processo pelo site do Detran. Então aqui em São Paulo, por exemplo, quando você é aprovado no exame médico, você pode acompanhar no site do Detran. Aprovado no psicólogo, você agendou a prova teórica, aparece no site do Detran, você pode acompanhar. Foi aprovado, foi reprovado, enfim, cada etapa do seu processo você consegue acompanhar pelo portal do Detran. Então é importante que você é dono do seu processo. Você não terceiriza o seu processo para outras pessoas. O que infelizmente aconteceu muito e ainda acontece até hoje. Eu vou para uma autoescola João e Maria. Vou lá, apresento meus documentos, ele faz um cadastro. Na hora que eu viro as costas, ele vai e faz o meu cadastro, ele faz como se fosse eu, faz um cadastro no portal do Detran. O que acontece? No meio do processo eu quero ver quando mesmo está agendado minha aula ou minha prova. Eu entro no site do Detran, ele diz que meu usuário já está cadastrado. E muitas vezes a pessoa não consegue recuperar o seu cadastro. E toda a informação fica sendo pela autoescola. Então, assim, seja dono do seu processo. Faça já o seu cadastro, mesmo que você não tenha habilitação. Então, para quem está começando a tirar a habilitação, eu vou tirar a habilitação, está pensando, vai lá e já faz o seu cadastro. Aqui em São Paulo, detran.sp.gov.br. Já entra lá, cadastre-se. Já faz o seu cadastro, já fica dono do seu processo, você vai ter muito mais tranquilidade, você vai saber exatamente todas as informações que o Detran está recebendo. Você vai poder, por exemplo, fiz uma aula teórica. Aqui em São Paulo, você entra no site e também consegue acompanhar, ver se aquela aula foi registrada. Agendou a prova prática, entra no site e confere. Vou agendar eu mesmo a minha prova teórica. Se você tem no cadastro no portal, você vai lá e consegue fazer o agendamento. Então você só tem a ganhar, o cadastro é rápido, é prático, é de graça. Se tiver alguma dificuldade, você começa a fazer agora, manda uma mensagem para o Detran, você vai ganhar tempo para poder regularizar todo o seu cadastro, se você não conseguir fazer sem precisar de ajuda de ninguém. Mas enfim, você só tem a ganhar, não custa nada e normalmente também é muito rápido. Então, outra dica importante, faça o cadastro
no Detran de São Paulo ou no Detran do seu estado, no Poupa Tempo, enfim, no órgão que vai prestar esse serviço para você de primeira habilitação. Essencial para você não ficar perdido no meio do seu processo. A 18ª dica já é uma consequência da 17ª. Quando a gente fala para fazer o seu cadastro, eu acabei já adiantando, é o quê? Acompanhe o seu processo de permissão para dirigir pelo portal do Detran. Então, com o seu cadastro fica muito mais fácil, você vai conseguir lá aprovado no médico, aprovado no psicólogo, aprovado na parte teórica, agendado prova prática, aguardando a emissão do documento emitido, inclusive documento emitido, se for pelo via correio, aqui em São Paulo no site você consegue acompanhar, consegue pegar o código de rastreamento do correio e inclusive olhando etapa por etapa a entrega do seu documento. Então, muito importante, acompanhe o seu processo, seja dono do seu processo. Isso você consegue fazer cumprindo o 17º, que é faça o seu cadastro e depois, 18ª dica, acompanhe todo o seu processo pela internet, pelo portal sem sair de casa, tá bom? 19ª, terminando. Acabou tudo isso? Aprovou? Aqui em São Paulo terminou, teve emissão do certificado teórico, você entra com o seu login no portal do Detran, você vai ver que lá nas mensagens vai ter um convite para você avaliar a sua autoescola. Então é muito importante isso, para quê? Se você teve uma ótima experiência com a sua autoescola, compartilhe isso com as pessoas. Então no portal do Detran você consegue avaliar a sua autoescola, são, se eu não me engano, 7 quesitos: preço, localização, qualidade do ensino, agenda, se foi rápido, se foi demorado. Então disponibilize, né, dê a sua avaliação, né, faça parte, ajude a melhorar as autoescolas, porque a sua opinião pode ajudar vários outros alunos a decidir pela sua autoescola ou o contrário, sua autoescola foi horrível, você acha que foi enganado, as aulas foram muito ruins, demorou pra caramba para ter aula, vai lá e avalie também essa autoescola, que é importante que outras pessoas saibam e ajude, né, com a opinião das pessoas as empresas a prestarem um melhor serviço, exatamente como a lógica do privado, quando a gente avalia um restaurante, quando a gente avalia um taxista ou um motorista de aplicativo. Então aqui em São Paulo tem, não conheço em outros estados, mas aqui tem essa ferramenta. Na hora que for emitido o seu certificado de aula teórica e também quando for emitido o seu certificado de aula prática, logo em seguida você já vai ter o convite no site do Detran, na área logada, para avaliar, e a gente sempre pede, avalie sua autoescola da forma mais fidedigna possível para que sua opinião vale a pena e ajude outras pessoas. 20ª e última dica depois dessa maratona é o quê? Compartilhe a sua opinião. Então a 19ª foi uma informação que tem no portal do Detran. Então é um site oficial, com a área logada, você vai lá e consegue dar sua opinião. Porém, 20ª, redes sociais, abra a boca no trombone, principalmente se foi uma experiência positiva. Muitas vezes a gente compartilha só experiência negativa. E aí uma pessoa que poderia ter tido uma baita dica, porque você teve uma autoescola legal, os instrutores foram muito bons, os carros eram de qualidade, as aulas ótimas, o agendamento foi rápido, o preço foi justo, ajude outras pessoas a escolher também essa empresa, né? Pelo menos ter ela como uma de suas opções. Então compartilhe. Hoje você pode deixar sua opinião no Google, você pode compartilhar sua opinião num grupo de WhatsApp de amigos da sua escola, da sua faculdade, do seu colégio, um grupo de colegas da igreja, enfim, os grupos que você participa e que tem uma galera que está ali mais ou menos no mesmo tempo que você, querendo iniciar o processo de primeira habilitação, ou de repente alguém que começou e desistiu, está desanimado, teve uma boa experiência, compartilhe. Teve uma experiência ruim, também compartilhe. É muito importante que a gente tenha cada vez mais clareza na internet se aquela empresa é uma boa prestadora de serviço ou não. Então isso você consegue fazer publicando em rede social, comentando com seus pais, parentes, amigos, com os colegas, comentando nos grupos de WhatsApp, rede social, Instagram, enfim, da forma como você achar melhor, da forma como você prefere na internet, tá bom? Essas foram 20 dicas para você fazer o seu processo de habilitação da forma mais tranquila possível. Gostou dessas dicas? Gostou do primeiro vídeo, das 10 primeiras dicas? Ainda não assistiu o primeiro vídeo? Dá uma olhada aqui na descrição que tem o primeiro vídeo com 10 dicas para o seu processo de primeira habilitação. Compartilha, dá o joinha, se inscreva para receber outras novidades e ajude a divulgar o canal. Gostou? Ajudou? Economizou tempo? Economizou dinheiro? Te esclareceu de uma coisa que você não sabia? Compartilhe o link do vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Instagram, redes sociais, enfim, da forma como você achar melhor, tá bom? Curte a gente lá no Instagram, Descomplica_Detran, e a gente espera você no próximo vídeo. Até mais!